Bom, crianças, nessa primeira aula eu gostaria de continuar com vocês o nosso trabalho de leitura literária. Nós estávamos dentro do projeto O Olhar Leitor da Realidade, lendo um livro de forma compartilhada, que era Uma Longa Caminhada até a Água. Todos vocês estão com ele aí? A minha proposta agora é de fazer a sequência da leitura, de onde a gente parou em sala de aula. Lá a gente fazia leitura e todos compartilhavam um trechinho, porque assim também eu conseguia ouvi-los, ajudá-los na oralização do texto. Aqui não vai ser possível, pelo menos não por enquanto, não achei ainda uma outra estratégia para isso. Pelo menos essa primeira aula remota, que dá continuidade ao projeto, que faz parte do livro, eu vou gravar. Então eu mesma vou fazer a leitura, gostaria que vocês estivessem preparados. Se você não está com o seu livro em mãos, dá uma corridinha lá no seu material, dá um pause nesse vídeo aqui, busca o seu livro e volta. Vamos lá que eu te espero. Todo mundo está preparado? Quem já deu pause, já resolveu aí, já está com o livro em mãos? Então tá bom. Eu acho o seguinte, que eu tava vendo de onde a gente parou. Uma das salas estava no capítulo 7 e duas das salas estavam no capítulo 6. De toda maneira, eu vou retomar com vocês agora a leitura do capítulo 6. Quem já estava no 7, ouve a aula de novo, faz parte, é sempre proveitoso, a gente tem como recuperar muitas informações, já que já faz uns dias que a gente não lê juntos. E aí, em seguida a gente... Dando certo assim, a gente vai para outros capítulos, tudo bem? Então, eu vou fazer o seguinte, reforçando. Eu vou fazer a leitura, vou fazer algumas pausas em alguns momentos para dar a explicação, que era aquilo que a gente faria em aula mesmo, só que eu não estarei com a presença física de vocês, vou contar com o empenho de vocês, com a participação. Não falei antes, mas eu acho que vale dizer agora. Eu espero que para participar dessa aula, você esteja num ambiente silencioso, sem TV ligada, num lugar reservado em que ninguém fique olhando para você ou falando muito alto, nada que tire muito a sua atenção. Isso tudo contribui para prestar atenção na leitura do livro, já que é um livro envolvente, que você já sabe que a história é muito boa, então a gente não vai poder se perder. Tudo bem? Então, todo mundo com o livro aberto no capítulo 6, página 34. Vou retomar um pouquinho da história, a gente sempre faz isso em aula, vou fazer aqui também. Até o capítulo 5, a Nia contava a história que ela estava num acampamento, que era o lugar provisório para onde a família se mudava para tentar ter um pouco de água. E nós vimos ainda no capítulo 5 que a água que eles tinham, a pouca água que eles tinham, ainda assim era uma água muito suja, lamacenta, muito difícil, inclusive de pegar, que era a responsabilidade da menina. E na parte do Salva, ele tinha dormido, ele tinha conversado, tinha feito amizade com um menino chamado Marial, e quando ele estava acordando, ele percebeu que alguém chamou ele, salva, salva, e ele não sabia direito quem era. A gente parou a história por aí, tudo bem? Então, todo mundo no capítulo 34, eu vou dar sequência na leitura e eu gostaria que vocês me acompanhassem, tá bom? Sul do Sudão, 2008. A família de Nia já vinha ao acampamento do lago havia gerações. A própria Nia estivera ali todos os anos desde que nascera. Uma coisa que ela gostava no acampamento era que mesmo que tivesse que cavar no barro e esperar pela água, não precisava fazer todo dia 2 longas caminhadas até a lagoa. Mas este ano ela percebeu pela primeira vez que sua mãe detestava o acampamento. Eles não tinham casa e precisavam dormir em abrigos improvisados. Não podiam trazer a maioria de suas coisas, de modo que tinham de se arranjar com o que tivesse à mão. E durante grande parte do dia tinham de cavar em busca de água. Mas o pior era o olhar no rosto da mãe quando o pai de Nia e o seu irmão mais velho, Dip, saíam para caçar. Medo. Ela tinha medo.
Medo de que os homens da família dessem de cara com gente da tribo Dinka em algum lugar e que começassem a brigar e ficassem feridos, ou pior. Em todos esses anos tiveram sorte. Ninguém da família de Nia fora ferido ou morto por Dinkas. Mas ela conhecia outras famílias que haviam perdido entes queridos desta maneira. Nia podia ver as perguntas no rosto da mãe toda manhã. Continuariam tendo sorte? Ou seria agora a sua vez de perder alguém? Só lembrando, se a família da Nia tinha medo de encontrar com os Dinkas, a gente descobre e retoma, que já foi dito em outro capítulo, que eles são da tribo Nuer. Eles têm medo de encontrar os Dinkas. Lembrando, as tribos eram rivais e sempre que se encontravam, não dava certo, porque eram tribos que lutavam pelo mesmo território. Página 35, agora na parte do Salva. Sul do Sudão, 1985. A boca de Salva se fechou e se abriu de novo, como se ele fosse um peixe. Tentou falar, mas nenhum som saiu. Tentou se mexer, mas os pés pareciam presos ao chão. Salva! O homem disse outra vez e correu ao seu encontro. Quando estava a apenas alguns passos, Salva, de súbito, encontrou outra voz. Tio! Ele gritou e correu para os braços do homem. Tio Jeuir era o irmão mais novo do pai de Salva. Ele não o vira nos 2 últimos anos porque estava no exército. Titio deve estar sabendo sobre a guerra e os combates. Talvez ele saiba onde minha família está. Mas essas esperanças foram desfeitas assim que o tio falou. Você está sozinho? Onde está sua família? Perguntou ele. Salva não sabia como começar a responder. Pareciam anos desde que ele fugira correndo da escola para entrar no mato. Mas contou tudo ao tio da melhor maneira que pôde. Enquanto Salva falava, o tio assentia ou sacudia a cabeça. Sua fisionomia ficou muito grave quando Salva lhe contou que não tinha visto nem ouvido uma única palavra de sua família durante todo aquele tempo. A voz de Salva falhava e ele baixava a cabeça. Estava contente por ver novamente o tio, mas parecia que ele também não seria de muita ajuda. O tio ficou quieto por um instante. Então deu palmadinhas no ombro de Salva. Ei, sobrinho, disse com voz animada. Estamos juntos agora, então eu vou cuidar de você. Acontece que o tio tinha se juntado ao grupo 3 dias antes, mas como eram mais de 30 pessoas viajando juntas, só haviam conseguido se encontrar agora. Quando começaram a caminhar, Salva viu que o tio tinha uma arma, um rifle, que carregava numa tira pendurada no ombro. Rifle é uma espécie de espingarda. Salva sabia que, por causa da sua experiência no exército e por ter uma arma, o tio era visto pelo grupo como uma espécie de líder. Sim, quando deixei o exército, me deixaram ficar com o rifle, o tio explicou. Então eu vou caçar para nós uma bela refeição assim que cruzarmos com alguma coisa que vale a pena comer. O tio cumpriu sua palavra. Naquele mesmo dia, matou um antílope jovem do tipo chamado topi. Salva mal podia esperar para o animal ser esfolado, cortado e assado. Quando um aroma fumegante e carnudo encheu o ar, ele teve de engolir a saliva que encharcava sua boca. O tio ria vendo o menino devorar seu primeiro pedaço de carne. Salva, você tem dentes, deve usá-los quando come. O menino devia estar devorando, né? Salva não conseguiu responder. Estava ocupado demais enchendo a boca com outro naco da deliciosa carne tostada. Mesmo sendo um topi pequeno, topi deve ser um animal da família dos parente com um coelho, uma lebre, um animal desse tipo. Se quiser, já que vocês estão em casa e com acesso à internet, podem procurar. Talvez até eu esteja errada. Mesmo sendo um topi pequeno, havia carne suficiente para todo mundo no grupo. Mas não levou muito tempo para Salva lamentar sua pressa em comer. Depois de tantas semanas quase morrendo de fome, seu estômago se ressentiu.
Ele passou a maior parte da noite vomitando. Conseguem entender? Ele ficou sem comer por muito tempo e tinha uma fome absurda. Então, como ele ficou muito tempo sem comer, quando a gente volta a comer de novo, teria que ser alguma comida leve, algo devagar, pro estômago se recuperar. Ele já comeu carne, não foi pouco, e fez mal para ele. Salva não foi o único. Toda vez que seu estômago pesado despertava, ele corria para a beirada do acampamento para vomitar e encontrava outros fazendo o mesmo. Em certo momento, Salva viu-se numa fila de meia dúzia de pessoas, todas numa pose idêntica, curvada, segurando a barriga e esperando a próxima onda de náuseas. Poderia ter sido engraçado se não fosse uma sensação tão ruim. O grupo continuou a caminhar pelo território Atuó. Todo dia viam-se leões, geralmente descansando à sombra de pequenas árvores. Uma vez, ao longe, viram um leão perseguindo um tope. O tope escapou, mas ao longo do caminho, Salva viu os ossos de presas que não tinham tido tanta sorte. Salva e Marial ainda andavam juntos, permanecendo perto do tio. Às vezes ele andava com outros homens e conversava seriamente sobre a jornada. Nessas horas, Salva e Marial ficavam respeitosamente para trás, mas Salva sempre tentava manter o tio à sua vista. E à noite, dormia perto dele. Um dia, o grupo começou a andar no fim da tarde na esperança de achar um charco antes de instalar-se para o pernoite. Charco é uma região úmida, que pudesse ter água, uma região ali que eles pudessem aproveitar o ambiente mais úmido de alguma maneira e dormir por ali. Mas não havia água em nenhum lugar, embora tivessem procurado ao longo de quilômetros. Continuaram andando a noite toda. Andaram por 10 horas e ao amanhecer todo mundo estava exausto. O tio e os outros líderes finalmente decidiram que o grupo precisava descansar. Salva deu 2 passos para fora da trilha e caiu num sono quase antes de deitar. Não acordou até sentir a mão do tio sacudindo seu ombro. Ao abrir os olhos, houve um lamento. Era alguém chorando. Salva piscou para afastar a sonolência, olhou para o tio, cuja expressão era muito séria. Sinto muito, Salva, ele disse baixinho. Seu amigo... Marial? Salva olhou em volta. Ele deve estar em algum lugar por perto. Não lembro se dormiu perto de mim, eu estava tão cansado, talvez tenha ido procurar alguma coisa para comer. O tio afagou a cabeça de Salva como se ele fosse um bebê, fez um carinho. Sinto muito, ele disse outra vez. Um punho frio pareceu agarrar o coração de Salva. Bom, encerramos assim o capítulo 6. Espero que vocês tenham acompanhado a leitura com o livro em mãos, de forma atenta. A gente vai conversando sobre a história também nos próximos capítulos. A proposta é que a gente faça aqui, de forma remota, o que a gente fazia na escola. A gente acompanha a história, participa dela de alguma maneira, ouve e não tem atividade, não tem tarefa, não vai ter compromisso, não vai ter prova sobre esse livro, não vai ter atividade avaliativa sobre esse livro, não. O nosso propósito com esse trabalho é justamente apurar o olhar de vocês como bons leitores críticos de textos cada vez mais complexos. E o nosso objetivo é esse, entre outros. Então, continuem acompanhando as aulas. Nos próximos capítulos vou retomando coisas que não foram ditas aqui. E eu espero que vocês estejam curtindo. Vou fazer um pedido. Ao final dessa postagem, façam comentários se a aula foi legal, se foi proveitosa dessa maneira, se vocês já tinham lido o capítulo antes, com o objetivo de adiantar a história. Acho que não, né? Porque a gente combinou de fazer a leitura juntos. De toda maneira, fica valendo o capítulo agora, então, postado no Google Sala de Aula. Espero que vocês
aproveitem também esse novo formato. Vou esperar os comentários de vocês, tudo bem? Já vou pensar em gravar os próximos capítulos com o objetivo de não deixar tudo para depois, de organizar nossa rotina também, tá bom? Até mais!